Quando ela terminou comigo, disse que precisava de alguém com ambição. Disse que amor não pagava boleto. Disse que estava cansada de dividir sonhos com alguém que parecia estagnado. Ela falou isso olhando para o celular, como se o que estava dizendo fosse apenas um detalhe inconveniente. Eu ouvi tudo em silêncio. Não por não ter resposta, mas porque aquela conversa não era realmente sobre dinheiro. Eu trabalhava desde cedo, nunca fui irresponsável, nunca pedi nada a ela. Morávamos separados, dividíamos algumas contas, e mesmo assim, ela sempre falava como se estivesse me sustentando. O que ela não sabia, ou melhor, o que eu nunca contei, era que eu tinha dinheiro. Não porque eu fosse rico, mas porque eu tinha aprendido cedo que mostrar tudo atrai pessoas erradas. Meu pai me ensinou isso. Depois de perder amigos quando a empresa dele começou a crescer, depois de ver parentes surgirem do nada com histórias tristes e pedidos urgentes, então eu vivia simples roupas básicas, carro antigo, apartamento pequeno, não por falta, mas por escolha, e também por um teste silencioso. Eu queria saber se alguém ficaria, mesmo achando que eu era só mais um. Ela não ficou. No dia em que terminou, disse que precisava de alguém que pudesse acompanhá-la. Viagens, restaurantes. Uma vida maior. Disse que eu era bom, mas não suficiente. Eu não implorei, não discuti, não revelei nada, só aceitei. Quando ela saiu do meu apartamento, levou algumas roupas, um carregador e a certeza de que tinha feito a escolha certa, eu fiquei sentado no sofá por um tempo, observando o espaço vazio. Não senti raiva, senti algo pior. Confirmação. Nos meses seguintes, ela fez questão de aparecer. Postagens estratégicas, fotos, em lugares caros, legendas sobre evolução, sobre não aceitar menos. Eu deixei de seguir, não por orgulho, mas por higiene emocional. O tempo passou, minha vida mudou. Não de forma explosiva, mas constante. Fechei contratos, ampliei investimentos, abri uma empresa em outra cidade. Meu nome começou a circular, primeiro discretamente, depois com mais peso. Eu não postava, não ostentava, não precisava. Enquanto isso, ela começou a namorar um homem mais velho. Fotos em carros caros, restaurantes que eu reconhecia. Reconhecia porque alguns eram meus clientes, não pensei muito nisso até receber um convite de casamento. O nome dela estava lá, em letras elegantes. E o nome dele? Foi aí que eu parei, porque o sobrenome era conhecido. Não dela, mas dele. Era um dos gerentes regionais da minha empresa. Um homem competente, funcionário antigo, sempre muito respeitoso. Eu reli o convite algumas vezes, tentando entender a ironia daquilo. Ela ia se casar com um milionário. Segundo as redes sociais, segundo as legendas, segundo tudo o que ela fazia questão de mostrar. Mas, na prática, ela ia se casar com alguém que assinava contrato comigo. Eu quase recusei. Não por desconforto, mas por não querer reviver algo que já não doía. Mas aceitei. Não por vingança, mas por curiosidade, eu queria ver até onde aquilo iria, e eu não fazia ideia de que aquele dia ia mudar completamente a forma como eu via quem ela sempre foi. O casamento foi marcado para um sábado à tarde, em um espaço caro, daqueles onde tudo parece planejado para impressionar pessoas que precisam ser impressionadas. Cheguei sozinho. Terno simples. Nada que chamasse atenção. Não queria ser notado. Mas fui. Quando ela me viu, parou por um segundo. Foi rápido, mas eu percebi aquele microatraso no sorriso, aquele cálculo silencioso, tentando entender o que eu fazia ali. Ela se aproximou. Com o mesmo tom doce que usava quando queria algo, disse que não esperava me ver. Perguntou como eu estava. Comentou que eu parecia bem. Eu disse que estava. E sorri. Ela falou do noivo. Disse que ele tinha vencido na vida. Que agora estava segura. Que finalmente tinha encontrado alguém à altura. Eu ouvi, sem corrigir, sem provocar. Quando o noivo chegou, ele me reconheceu na hora. Endireitou a postura, me cumprimentou com respeito. Usou meu nome completo. Foi ali que o sorriso dela travou de vez. Ela tentou disfarçar.
mas era tarde. Perguntou de onde a gente se conhecia. O noivo respondeu naturalmente. Disse que eu era o fundador da empresa, que tinha aprendido muito comigo, que devia boa parte da carreira a mim. Ela riu. Um riso curto, deslocado. Disse que devia ser coincidência, que era engraçado como o mundo dava voltas, mas o mundo não tinha dado voltas. Ela só nunca tinha parado para olhar direito. Durante a cerimônia, ela parecia distante, o corpo ali, mas a mente em outro lugar. Eu assisti tudo, sem satisfação, sem prazer, só com clareza. Na festa, ela me procurou de novo, dessa vez sozinha. Disse que nunca tinha imaginado. Perguntou por que eu nunca tinha contado. Falou que isso teria mudado tudo. Eu respondi que não teria. Pelo menos não do jeito certo. Ela ficou em silêncio. Depois, disse algo que me marcou. Disse que se sentia enganada. Eu quase ri. Ela disse que tinha perdido anos, que poderia ter construído algo comigo, que merecia saber que tinha sido injusto. Ali. Eu entendi. Ela não estava confusa. Estava ressentida. Não por ter me perdido, mas por ter perdido o acesso. Ela falou que agora estava casada, mas que a vida era longa, que ninguém sabia o futuro, que a gente nunca sabe onde as coisas vão dar. Eu disse que sabia. Disse que aquele futuro não me incluía. Ela mudou o tom. Disse que tinha passado dificuldades, que tinha feito escolhas erradas, que talvez eu devesse ajudar. Nem que fosse por tudo o que a gente viveu. Eu perguntei ajudar como ela hesitou. Depois disse que o marido estava começando, que ainda não ganhava tanto, que as despesas eram grandes, que ela tinha aberto mão de muita coisa, e então disse, com todas as letras, que achava justo ser ressarcida, de algum modo. Como se meu silêncio do passado fosse uma dívida. Como se minha discrição fosse um crime. Como se meu sucesso fosse algo que ela tivesse direito. Eu ouvi tudo, até o fim, e então disse que não devia nada, nem explicação, nem compensação, nem ajuda. Disse que a escolha tinha sido dela, feita com todas as informações que ela julgou suficientes na época. Ela tentou argumentar. Disse que amor não era só sentimento, que parceria envolvia transparência. Eu concordei e disse que transparência também envolve intenção. Ela se afastou, mas não desistiu. Nas semanas seguintes, mensagens começaram a chegar. Primeiro educadas, depois longas, depois amargas. Falava de arrependimento, falava de injustiça, falava de tudo o que poderia ter sido e, por fim, falava de dinheiro. Eu bloqueei. Alguns dias depois, o noivo, agora marido, me pediu uma conversa. E eu aceitei, porque aquela história ainda não tinha acabado. E o pior, ainda estava por vir. Ele me ligou numa terça à noite, a voz contida, cansada. Disse que precisava conversar, que era algo profissional, mas que também tinha virado pessoal. Marcamos num café discreto, longe do escritório, longe de olhares. Quando ele chegou, parecia menor do que no dia do casamento. Menos confiante, menos inteiro. Sentou. Demorou alguns segundos antes de falar. Disse que ela tinha mudado depois da cerimônia, que estava diferente. Mais irritada, mais silenciosa, mais atenta a tudo o que envolvia meu nome. Disse que ela fazia perguntas sobre meu patrimônio, sobre minha participação na empresa, sobre decisões que nem eram públicas. Ele tentou relevar. Achou que era insegurança, ansiedade pós-casamento, até que não foi mais. Ela começou a comparar tudo. Comparava o carro, comparava o apartamento, comparava o ritmo de vida e sempre terminava do mesmo jeito, dizendo que ele estava aquém, que ela tinha aberto mão de mais do que devia. Ele me olhou e disse que nunca tinha se sentido tão pequeno. Disse que, numa discussão, ela deixou escapar. Falou que tinha cometido um erro no passado, que tinha deixado alguém milionário escapar, que agora estava presa a uma versão menor da vida. Quando ele perguntou de quem ela falava, ela respondeu, meu nome ali. Ele entendeu. Disse que não me culpava, mas que precisava saber se havia algo entre nós, se havia alguma possibilidade,
Se ele estava competindo com um fantasma, eu disse que não havia nada, nunca houve, nunca haveria. Disse que minha história com ela tinha acabado no dia em que ela decidiu que eu não valia o risco. Ele respirou aliviado, mas só por alguns segundos. Depois disse algo que eu não esperava. Disse que ela tinha sugerido que eu ajudasse financeiramente não como caridade, mas como reparação. Segundo ela, eu devia isso por ter escondido quem eu era. Ela dizia que aquele dinheiro era dela por direito. Porque, se tivesse sabido, teria ficado ali. Eu senti algo diferente, não era raiva. Era clareza. Disse a ele, com calma, que aquilo era grave. Que aquela ideia não era apenas imoral, era perigosa. Expliquei que a empresa não era um jogo, que não havia espaço para chantagem emocional, que qualquer tentativa de envolvimento financeiro fora do contrato profissional seria tratada juridicamente. Ele assentiu. Disse que entendia, mas pediu algo. Pediu que eu tivesse paciência. Disse que estava tentando salvar o casamento, que achava que ela estava confusa, que precisava de tempo. Eu não disse o que pensei, mas pensei. Ela não estava confusa. Estava calculando. Nos dias seguintes, as mensagens voltaram. Dessa vez, mais diretas, ela dizia que eu estava destruindo a vida dela, que o marido estava diferente, que o casamento estava esfriando e que tudo aquilo era culpa minha. Disse que eu tinha a obrigação moral de ajudar, de corrigir, de assumir minha parte. Quando eu não respondia, ela escalava. Disse que contaria às pessoas que eu tinha sido manipulador, que eu tinha testado ela, que eu tinha brincado com sentimentos. Disse que ninguém gostava de homens frios, que eu podia sair como vilão. Foi aí que eu parei. Não bloqueei, não respondi. Procurei um advogado. Mostrei tudo. As mensagens, os áudios, os insinuações. Ele foi direto. Disse que aquilo já configurava tentativa de coação e que, se continuasse, viraria algo maior. Enquanto isso, no trabalho começaram comentários. Nada explícito, mas perguntas soltas, olhares demorados. Alguém tinha falado, não com fatos, mas com versões. Ela tinha começado a plantar a ideia de que eu era alguém que escondia coisas, que manipulava pessoas, que testava mulheres. Eu não confrontei. Eu documentei cada conversa, cada mensagem, cada rumor. Até o dia em que ela ultrapassou a última linha, mandou um e-mail para o setor financeiro da empresa, se apresentando como parte interessada, questionando minha legitimidade como dono, sugerindo que havia bens adquiridos em comum que poderiam ser revistos. Quando meu advogado leu, suspirou, disse apenas: agora acabou. Porque naquele momento, ela não estava mais tentando voltar, nem se vingar. Ela estava tentando tomar, e eu não era mais o homem que aceitava ser diminuído em silêncio. Dessa vez eu ia responder, mas não do jeito que ela esperava. A resposta não veio direto para ela. Veio no formato que ela mais temia. Formal fria, irrevogável. Meu advogado enviou uma notificação extrajudicial, clara, objetiva, sem espaço para interpretação. Deixava explícito que não existia qualquer vínculo patrimonial, que nunca houve sociedade, que nunca houve promessa, que nunca houve omissão legal, e que qualquer nova tentativa de contato direto ou indireto seria tratada como assédio e tentativa de dano reputacional. No mesmo documento, havia algo a mais, um aviso de que estávamos avaliando medidas judiciais por difamação, coação e tentativa de obtenção de vantagem indevida. Quando ela recebeu, não respondeu na hora, mas respondeu com ódio. Mandou áudios longos, a voz trêmula, entre choro e raiva. Disse que eu estava sendo cruel, que estava usando dinheiro para esmagar alguém, que aquilo provava que ela tinha razão sobre mim. Disse que eu nunca amei, que eu só queria vencer. Eu ouvi tudo, sem interromper, sem reagir, porque pela primeira vez eu não precisava provar nada. 2 dias depois, o irmão dela me procurou. Disse que a situação estava fora de controle,
que o casamento estava desmoronando, que ela estava obcecada, que falava de mim o tempo todo. Disse que ela se sentia roubada, como se alguém tivesse tirado dela uma vida que era destino. Eu perguntei, destino de quem ele não respondeu. Na semana seguinte, ela tentou algo novo. Apareceu no escritório, sem avisar, sem marcar, sem ser convidada. A recepção ligou. Disse que havia uma mulher exaltada pedindo para me ver, eu não fui. Meu advogado foi. Falou com ela numa sala fechada, com porta de vidro, visível para todos. Ela saiu de lá pálida, sem maquiagem, sem discurso. Naquele mesmo dia, o marido pediu demissão. Disse que precisava de um tempo. Disse que não conseguia mais separar trabalho de casa. Disse que tinha perdido o respeito. Eu aceitei. Sem comentário. Algumas semanas depois, soube que o casamento tinha acabado. Não houve escândalo público. Não houve anúncio. Só silêncio. Ela tentou mais uma vez. Mandou uma mensagem curta. Disse que não queria dinheiro, que só queria conversar, que precisava de fechamento. Eu não respondi, porque fechamento não é algo que se pede, é algo que se aceita. Meses se passaram. O barulho virou ruído distante. As histórias perderam força. Os boatos morreram sozinhos. A empresa continuou crescendo. Eu continuei trabalhando, vivendo, dormindo em paz. Às vezes alguém menciona o casamento, o constrangimento, a queda. Eu não participo, porque aquela história não me pertence mais. Eu aprendi algo que custou caro. Quem mede amor por vantagem, nunca amou. Quem se sente dono do que não construiu, sempre tenta tomar. Ela não perdeu um homem rico, ela perdeu alguém que jamais seria comprado, e eu não perdi nada. Ganhei silêncio, ganhei limite, ganhei a certeza de que testar alguém não é enganar. Enganar é fingir amor, esperando retorno. Eu só esperei verdade, e quando ela mostrou quem era, eu acreditei. Achei que tinha acabado. De verdade. Depois do silêncio, depois da queda, depois do sumiço. Mas pessoas que confundem amor com perda de status não aceitam finais. Elas precisam reescrever a história para não parecerem erradas. Ela reapareceu meses depois, de um jeito diferente. Não veio sozinha, veio com uma narrativa. Começou a circular entre conhecidos, histórias cuidadosamente distorcidas. Dizia que eu tinha manipulado tudo, que eu tinha escondido dinheiro de propósito, que eu tinha deixado ela passar necessidade emocional. Enquanto testava caráter, dizia que eu tinha sido cruel, que tinha rido por dentro, que tinha esperado o momento certo para humilhar. Algumas pessoas acreditaram, outras só ouviram. Eu soube, porque alguém me avisou, alguém que não precisava, mas escolheu. Pela primeira vez, senti raiva, não explosiva, mas lúcida, porque não era mais sobre ela. Era sobre minha história, meu nome, meu trabalho. Ela não queria dinheiro, queria narrativa, queria ser vítima, queria que eu fosse o vilão rico e frio. E isso, eu não permitiria. Meu advogado entrou com uma ação, dessa vez formal, dessa vez pública, difamação, danos morais, tentativa de coação emocional continuada. As provas eram simples. Mensagens, áudios, testemunhos, datas. Tudo aquilo que ela achava que nunca seria usado. Quando ela foi citada, tentou recuar. Mandou mensagem dizendo que era exagero, que tudo podia ser resolvido conversando, que processo era coisa de gente amarga. Eu não respondi. Na audiência, ela não sustentou a própria versão. Gaguejou. Se contradisse. Tentou chorar. O juiz não se moveu. No final, a sentença foi clara. Ela deveria se retratar, formalmente, por escrito, e indenizar pelos danos. Não era o valor que importava. Era o registro, a verdade documentada. Depois disso, ela sumiu de vez. Mudou de cidade, de círculo, de discurso. Nunca mais falou meu nome. Hoje, quando olho para trás, entendo algo que antes eu não entendia. Ela não me abandonou por falta de dinheiro. Ela me abandonou por falta de controle. Ela queria alguém que provasse valor,
mas não tivesse poder, que admirasse, mas não superasse. Quando descobriu que eu tinha tudo aquilo, sem precisar dela, sem pedir, sem ostentar. Ela se sentiu enganada, mas não foi engano. Foi liberdade. Eu não escondi dinheiro. Eu escondi meu ponto fraco, a necessidade de ser escolhido. E no dia em que ela tentou me reduzir, diante de um altar, de um palco, de um público, ela revelou exatamente quem era. Hoje, sou grato por aquele término, porque nem todo abandono é perda. Alguns são livramento, e porque às vezes a melhor vingança é não dever nada, nem amor, nem dinheiro, nem explicação. Depois do processo, depois do sumiço, depois da poeira baixar, veio o que ninguém fala. O vazio, não o vazio da solidão, mas o vazio de quando uma história que te definiu por anos finalmente acaba. Eu segui minha vida. Trabalho, rotina, silêncio. Mas algumas coisas não se apagam rápido. Em eventos sociais, sempre havia alguém que lembrava. Alguém que comentava em tom de curiosidade ou ironia disfarçada. Perguntavam se eu ainda pensava nela, se aquilo tudo não tinha sido exagero. Se eu não tinha ido longe demais, eu respondia pouco. Aprendi que explicação em excesso é outra forma de se justificar para quem nunca quis entender. Com o tempo, percebi algo curioso. As mesmas pessoas que antes achavam genial ela me largar, agora cochichavam quando eu passava, porque sucesso incomoda mais quando não pede permissão. O marido dela, o milionário, continuou trabalhando, não para mim diretamente, mas para o grupo. Nunca cruzamos palavras, nunca precisei, mas soube. Por terceiros, que o casamento não era o conto de fadas que ela vendia. Ela tentava manter aparência, ele tentava manter posição, dois adultos presos em personagens. Enquanto isso, minha vida ficou mais simples, menos gente, menos ruído, menos teatro. Comecei a perceber padrões antigos, o quanto eu aceitava ser diminuído, o quanto eu confundia desafio com amor, o quanto eu tolerava desrespeito só para não parecer orgulhoso. Ela não foi a causa. Foi o espelho. Algum tempo depois, recebi um último contato. Um e-mail. Curto, sem acusação, sem ameaça. Ela dizia que não esperava a resposta, que só queria dizer que tinha entendido tudo tarde demais, que o casamento estava ruindo, que se sentia vazia, que não era feliz. Li sem pressa, e não senti nada, nem raiva, nem prazer, nem pena, apenas distância. Não respondi. Não por vingança, mas porque aquela conversa já não me pertencia. Hoje, quando penso naquela versão de mim, o homem que foi embora porque não tinha dinheiro, sinto respeito. Ele aguentou calado, observou, aprendeu e não se explicou. Aprendi que quem te ama não te testa, não te mede, não te compara. Aprendi que humilhação pública sempre revela mais sobre quem pratica do que sobre quem sofre. E aprendi algo ainda mais difícil, que algumas pessoas só querem estar com você enquanto acreditam estar acima. No dia em que percebem que não estão, elas tentam te cobrar por isso. Eu não paguei, segui. E isso foi o fim de verdade. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.